A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal Para a Glória de Deus com o tema de hoje. Podemos perder a salvação, amados irmãos? Vamos ver. Vamos para o vídeo. Amém, amados irmãos. Vamos começar aqui mais um vídeo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo com o tema: podemos perder a nossa salvação, amados irmãos? Vamos estar lendo aqui Apocalipse 3, que é o texto principal do vídeo, para a glória de Deus. 3, versículo 1 ao versículo 6. Outra pergunta: uma vez salvo, salvo para sempre, que é praticamente a mesma coisa, né? Vou falar de um relato do pastor Lamartine Pozella, que é através desse vídeo que eu vi dele, que eu vim fazer esse vídeo para os amados irmãos, que é tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estar lendo também Mateus 24, do 10 ao 14, e para terminar Efésios 2, do 8 ao 10, amados irmãos, que é tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, não é da minha pessoa, não é querendo desmerecer ninguém, e sim a verdade da Bíblia de Deus para os amados irmãos. Então, sem mais delongas, amados irmãos, vamos estar lendo aqui Apocalipse 3, do versículo 1 ao versículo 6, para a glória de Deus. Que diz assim, amados: a carta à igreja em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrependa-te. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a palavra de Deus é bem clara, né, amados? Bem enfática. Aqui o versículo 5, que é a pauta do vídeo, né, amados? Ao vencedor diz: será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Ou seja, está falando de modo nenhum apagará o nome, né, dos servos de Deus do livro da vida, se arrepender, né, mas está escrito aqui: arrependa-te. Ser vigilante, né, meus irmãos? Ou seja, a palavra de arrependimento, de você vigiar, né? De modo nenhum apagarei o seu nome, né, do livro da vida, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a palavra aqui é de repreensão, meus irmãos. Tem uns que têm aparência que está vivo, mas estás morto. Então o nosso Senhor Jesus Cristo está repreendendo certos irmãos da igreja que ficava lá em Sardes, amados irmãos. Então a palavra aqui é de repreensão. Aqueles que se arrependerem, né, dos seus maus caminhos, voltar ao caminho estreito que conduz à salvação, o Senhor de modo nenhum apagará o nome desses do livro da vida. Mas aquele que não se arrepender, ali, nesse lugar dos que não se arrependerem, haverá choro e ranger de dente, amados irmãos. Então aqui a palavra é bem clara, está falando de arrependimento, está tendo uma repreensão do nosso Senhor Jesus Cristo, dessa igreja que fica em Sardes, amados irmãos.
Eu vou contar aqui um breve relato sobre essa passagem da Apocalipse 3, do versículo 5. O irmão pastor Lamartine Pozella, um dia desse, acho que foi 2 dias atrás, eu vi um vídeo dele de perguntas sobre vários assuntos, e uma dessas perguntas foi dessa carta Sardes do Apocalipse 3, versículo 5, que foi perguntado assim: pastor, será que então se pode ser apagado, quer dizer que se alguma coisa acontecer, o nome pode ser apagado, etc., do livro da vida, ou pode ou não pode? Aí o pastor falou assim, a explicação dele foi o seguinte: mas não estou querendo desmerecer ninguém, porque é tudo para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Tem que estar escrito, tem que falar o que está escrito correto, né? Aqui nitidamente está falando de repreensão, se arrependa, né? Pessoas que têm aparência que estás vivo, mas estás morto, ou seja, tem a aparência de santidade, mas vive no pecado, vive nas transgressões da lei de Deus. E tais pessoas, se não se arrependerem, um nome será apagado do livro da vida, Cordeiro, porque naquele grande dia, né, será colocado do lado esquerdo e do lado direito, vinde benditos do meu Pai, e do lado esquerdo vá para o fogo que foi preparado para o diabo e seus anjos. E assim os servos de Satanás serão jogados lá também. Aqueles que não se arrependeram, aqueles que querem viver a sua vida como lhe apraz, né, amados irmãos? Então, voltando aqui ao relato do pastor Lamartine, a explicação dele foi a seguinte, que nessa época, né, que foi escrita a carta lá por ano 100 depois de Cristo, né, que as pessoas estavam perdendo suas casas, perdendo seus bens, etc., perdendo entes queridos, e a partir dessas perdas, de modo nenhum vocês perderiam a salvação. Essa foi a explicação dele, sendo que não tem nada a ver, né? Mas aqui está dizendo para pessoas se arrependerem dos seus maus caminhos, não por perda de bem, por perda de familiares, né? A explicação dele foi dessa forma, né? Mas uma explicação errônea, porque aqui Jesus está repreendendo a igreja que fica em Sardes, né, amados irmãos? Se arrependam dos seus maus caminhos. Vocês têm aparência santa, mas estão andando em pecado. Se arrepender, de maneira nenhuma o seu nome será apagado do livro da vida. Agora, se não se arrepender, amados irmãos, né, estará junto, né, com o diabo no lago de fogo e enxofre, né, amados irmãos? Então não tem nada a ver com bens, com coisas materiais, com casa, isso com as suas obras, amados irmãos. Não vamos ser salvos por obra nenhuma, porque a nossa salvação é pela graça, ou seja, pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aquele que crê, obras maiores fará, né, que o nosso Senhor Jesus Cristo, como o nosso Senhor Jesus Cristo deixou lá nos seus livros de Mateus, Lucas, essa promessa para todos nós, né, mas aquele que crê, obras maiores fará. Então não tem nada a ver, né, mas, ou seja, a salvação pode ser perdida? Pode, mas se a partir do momento que o nosso Jesus Cristo falou, de maneira nenhuma apagarei o seu nome do livro da vida, se você andar no caminho do Senhor, ou seja, pode ter a outra parte, aquele que não anda no caminho do Senhor, será apagado o nome do livro da vida, né, mas, porque tem o livro da vida, né? Tem vários livros, né? Como diz lá em Apocalipse 20, vários livros foram abertos das obras das pessoas, e o por último o livro da vida, onde contém o nome das pessoas que serão salvas, né, amados? Para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Ou seja, então, respondendo a pergunta, podemos perder a salvação, ou uma vez salvo para sempre? Mas não existe uma vez salvo hoje e salvo para sempre, amados irmãos, porque a pessoa tem que andar dia após dia, né? Primeiramente acreditando na morte do nosso Jesus Cristo, pegando a sua cruz e seguindo o nosso Jesus Cristo. Então é dia após dia, negando, né, as coisas do mundo, se desviando do mal, amados irmãos. Isso não existe, você estar salvo hoje e salvo para sempre. Você pode estar crendo hoje, mas amanhã
você pode desviar do caminho e fazer tudo aquilo que fazia antigamente, ou até coisas piores, e nunca mais, né? Está escrito na palavra de Deus também, ai daqueles que botar a mão no arado, ou seja, seguir o nosso Jesus Cristo e olhar para trás, ou seja, das coisas que fazia antes de conhecer o nosso Jesus Cristo. Ele não é digno do reino, ou seja, as pessoas andavam e se desviaram, ou seja, perdeu a salvação, né? Porque a salvação só será dada, meus irmãos. Ninguém está salvo hoje, né? E será salvo eternamente. Só será dada naquele grande dia da volta do nosso Jesus Cristo. Não existe salvo hoje e salvo para sempre, porque é dia após dia você andando com o nosso Jesus Cristo, pregando o seu santo evangelho para toda criatura, aqueles que quiserem ouvir. Quem não quiser ouvir, vai dar conta de Deus naquele grande dia. Então, respondendo as perguntas, podemos perder a salvação? Podemos, amados irmãos. Uma vez salvo para frente? Isso não existe, né, amados irmãos? Então, sim, o nosso Senhor Jesus Cristo pode apagar o nome de qualquer um do livro da vida. Porque aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Vamos ler aqui agora, amados irmãos, em Mateus 24, amados irmãos, sobre esse relato do nosso Senhor Jesus Cristo no Monte das Oliveiras. Mateus 24, do versículo 10 ao 14, amados irmãos, né, o sermão dos montes, dos últimos dias, que diz assim, para a glória de Deus, amados irmãos. E neste tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, e levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, a transgressão das leis de Deus, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho, o evangelho do reino, da salvação, a todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim, amados irmãos. O que o nosso Senhor Jesus Cristo acabou de dizer aqui, amados irmãos. Aquele que perseverar até o fim, no versículo 13. Ou seja, há a necessidade da perseverança, amados irmãos, né? A constância, dia após dia, se afastando do mal, amados irmãos, e vivendo o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, pregando as boas novas de salvação, amados irmãos. Não existe isso de salvo hoje, salvo para sempre, porque a salvação será dada naquele grande dia da volta do nosso Jesus Cristo, que há o ressuscitar dos mortos, transformação dos vivos e juntos, transformados, os vivos ressuscitados e os vivos transformados, iremos ao encontro do Senhor nos ares e lá estaremos para todo sempre com o nosso Deus, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, ali no versículo 16 ao 18, né, amado? Que é para a honra e glória do nosso Jesus Cristo, tudo, né, amado? Toda a nossa passagem aqui nessa terra é passageira, mas nós estamos aqui como peregrinos, né? A grande missão de levar o evangelho para todos nós, para todos aqueles que nele creem, né? Quem não quiser escutar, sacode o pó do seu pé, amados irmãos, porque o juízo será pior do que Sodoma e Gomorra, como diz na palavra de Deus, né? Então, para terminar, para não ficar nesse negócio, vamos ser salvos por obras, não, de maneira nenhuma, amados irmãos. Efésios 2, do 8 a 10, amados irmãos. Vamos ser salvos por isso, que é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que diz assim, amados irmãos, Efésios 2, do 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus antemão preparou para que andéssemos nelas, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Então, somos salvos pela graça, pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a nossa fé. Ou seja, a pessoa tem que crer no sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. E aquele que crê, Deus estabeleceu, né, as obras para serem feitas desde o princípio do mundo, amados irmãos. Os
que dizem que são filhos de Deus seguirão essas obras. Aquele que fala que não precisa mais seguir nada, dará conta a Deus, amados. Porque todo reino tem leis, e principalmente as leis de Deus são as mais rígidas, que é tudo para a honra e glória do nosso Jesus Cristo, porque a gente não vai entrar de qualquer maneira, né, na Nova Jerusalém, e só os santos, os limpos, de coração e de obras, porque a glória é sempre de Deus. Então fique com essa palavra, meus irmãos. Podemos perder essa nossa salvação, porque a salvação é naquele grande dia da volta do nosso Jesus Cristo. E é mentira de Satanás, uma vez salvo, salvo para sempre. Que a salvação é naquele grande dia. Então não acreditem em A ou B ou C. Acredite na palavra de Deus, no que está escrito. Siga e persevere até o fim, que você será salvo, amado irmão. Para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Fique com essa palavra. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.